Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia para que a gente complete aí essa semana falando sobre as preces e eu espero que estejam todos bem. Estamos agora num momento de muitas reflexões, de muita oração, precisando realmente rever internamente tudo aquilo que estamos vivendo. E eu espero que vocês estejam aproveitando essas palestras, podendo levar isso para dentro do coração e pensando de que maneira que a gente pode melhor aproveitar cada uma das preces que a gente vem apresentando aqui, né? E agora eu vou compartilhar para vocês a tela aqui para que a gente possa falar um pouco sobre o tema de hoje, dessa noite, que é o capítulo 28, ligado às preces, né? E eu vou falar os itens 77 a 80, e ele nos conta um pouco a respeito da prece pelos doentes. Então, para que a gente possa, antes mesmo de falar da prece pelos doentes, é importante que a gente reflita o que seria as doenças como provas aqui na vida terrestre. Porque eu acho importante a gente pensar que toda a ação nossa tem uma reação, mas isso não significa que a gente precise ficar se sentindo culpado pelas coisas, porque não é essa a intenção do Evangelho e muito menos punição ou algo assim. A gente conhece uma parte da nossa história, existe uma outra parte que é oculta, que tem a ver com o nosso melhoramento, com aquilo que a gente precisa viver de experiência, sempre pensando na questão moral, na questão interna do que o nosso espírito precisa para evoluir. Então, dentro dessa perspectiva, às vezes a pessoa é acometida por algumas doenças, e às vezes a pessoa não entende muito bem por que com ela, né? E aí fica às vezes aquele questionamento, o que eu fiz, o que eu não fiz. Existem algumas coisas que a gente realmente faz consciente, como por exemplo uma alimentação inadequada, e aí vai levar realmente a uma compensação mais sobrecarregada de algum órgão nosso, e aí a gente pode realmente partir para uma ação diferenciada. Mas quando isso não é consciente, que a gente fala que é uma ação inconsciente, acaba acontecendo realmente um comportamento ali, cada um de nós ali, que pode se colocar numa condição de vítima, numa condição ali de se contrariar em relação a Deus e tudo mais. Então, o que a gente precisa pensar? Que tudo que a gente vive é fruto de uma reação nossa, sim, consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, a gente realmente pode ter a tendência em não aceitar e em reclamar. Quando é alguma coisa que a gente percebe que precisa ganhar consciência, a vida vai mostrando de uma certa forma. Então, olha, por exemplo, né, as paixões em excesso, elas semeiam germes. O que significa isso? Tudo aquilo que é demais, existe um termômetro dentro de nós que vai nos regulando, né? Olha, sei lá, esse daqui não é o melhor caminho. É como se tivesse uma lanterninha lá dentro que fosse nos impulsionando para que a gente possa perceber o que está correto, o que não está. Às vezes vem alguém e fala algo para nós. Então é uma questão assim da gente se abrir para o aprendizado interno, às vezes pelos livros, pelas pessoas, pelas palestras. Tudo aquilo são sementinhas que vão sendo plantadas e a gente pode ir abrindo a nossa consciência para deixar realmente essas informações entrarem ou ignorar, dormir, fazer de conta que não é comigo, que eu sou perfeito e nada acontece comigo, e aí a gente acaba tendo realmente algumas consequências. Quando fala aqui sobre excessos, a gente poderia pensar em N situações que pode desvirtuar realmente
a nossa condução aqui na vida. Alimentação, aquilo que a gente vê também como aquilo que a gente não precisa e a gente de repente fica acumulando. Isso a gente pode pensar em riquezas, a gente pode pensar em ambição, mas não uma ambição saudável, uma ambição de você pensar muito mais só em si e não pensar no compartilhar. O excesso do dinheiro. Então, assim, se você é uma pessoa que está destinado a vir com mais dinheiro ou a conseguir um patrimônio maior, uma das responsabilidades que vem junto com isso é você ser uma pessoa que também vai empregar pessoas, que vai fazer com que essa renda também seja distribuída por mais pessoas. Então, tudo tem a ver com a forma como você vai lidar com as paixões e com aquilo que está em excesso ali, né? Se está em excesso, o próprio nome diz, está precisando de uma distribuição maior. As paixões, a gente também pode pensar nos vícios, a gente pode pensar na forma como a gente às vezes pode conduzir a nossa vida. Então, é sempre um processo de reflexão. E aonde entra a doença nisso? Quando a gente não lida bem com a nossa saúde, e a saúde a gente pode compreender a parte física, a parte emocional, a parte mental e a parte espiritual. Quando a gente não lida bem com a nossa saúde de uma maneira integral, algum lugar ali vai começar a gritar, né? É como se viesse, pode ser através de uma doença ou através de uma situação mesmo hereditária, né? Uma doença que eu falo, alguma coisa que você adquire aqui, ou alguma coisa que já estava ali de uma maneira hereditária e você não corrige aqui nessa vida algumas situações morais e de repente aquilo se manifesta justamente para te alertar que você precisa lidar com alguma coisa. Não é fácil quando você está com algum doente, com alguma pessoa acamada, com alguma pessoa inconsciente, vivendo realmente por algumas provações ou algumas expiações que são mais pesadas assim, né, para lidar. E aí entram as preces, né? E a importância da gente não ficar nem julgando e nem pensando, né, a pessoa é culpada porque fez isso, fez aquilo, porque isso não leva a nada. O que a gente precisa é aprender a perceber que toda a nossa ação tem uma reação e que a gente está aqui justamente para se melhorar. Então, olha, novas ações para novos destinos. A pessoa foi acometida por uma doença ou está ali diante de algum parente que está passando por uma situação bem difícil e tudo mais, a nossa ação pode ser uma oração vinda do coração, de uma maneira assim muito amorosa, com bastante fé e com essa intenção de doação. Isso pode mudar o destino. E aí a gente vai aqui mais para frente colocar um pouco os tipos de prece que pode ser feita pela própria pessoa doente, por uma outra pessoa intermediária e até mesmo por um médium. Mas antes disso, vamos pensar assim, né? Como suportar com resignação nossos males passageiros? Por que passageiros? Porque qualquer doença que a gente possa vir a ter aqui nesse mundo, a gente sabe que é pelo período que a gente está aqui na Terra enquanto encarnados. E isso, quando a gente desencarna, a gente vai para um outro plano e a gente vai viver um outro tipo de experiência. Então, se a gente está ali, diante de uma doença, diante de uma prova, que a gente está precisando viver aquela experiência, entender tudo aquilo, aquele processo, às vezes a gente não entende pela compreensão mental, mas a gente pode trabalhar pela aceitação, a gente pode trabalhar pela submissão a Deus, sabendo que Ele sabe o porquê de nós estarmos vivendo determinadas experiências e nós não. Muitas vezes a gente fica ali ou na indignação e a proposta é que a gente aprenda a ser pessoas assim que possa entender que tudo isso é passageiro, né? E não levar isso como um conflito maior do que ele é. Dar apoio, né, para as pessoas que estão passando por qualquer dificuldade de saúde e pensar na cura da saúde através do poder da ação fluídica e da influência da prece, porque é possível sim. E às vezes não é a cura física, mas às vezes é a cura da alma, para que aquela pessoa possa, enquanto alma, se regenerar.
Então, eu vou colocar agora aqui algumas preces para que a gente possa já com essa intenção, com esse pensar da importância da prece pronunciada, né, por nós e o quanto a gente precisa colocar dessa devoção aí na hora de colocar uma prece, não simplesmente ler, né? Então, eu vou convidar vocês a entrar em contato com esse momento de oração. E agora eu vou ler uma prece aqui, que é a prece que o doente estaria pronunciando. Então, vamos prestar atenção nessa letra, né, que eu vou estar trazendo aqui, como algo que precisa passar pelo coração da pessoa, para que tenha efeito. Não é simplesmente repetir. Então, vamos lá. Senhor, sois todo justiça. A doença que vós... Deixa eu só mexer aqui na imagem, senão eu não consigo ler. A doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vós apraz restituir-me a saúde, qual o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto, sem murmurar, aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Então aqui a gente percebe a importância de uma pessoa quando está diante de uma doença, ela não ficar brigando com aquilo, e sim entrar em contato com essa submissão e saber que existe uma causa desconhecida aí, que não cabe a nós nem julgar e nem se rebelar contra isso, mas trabalhar com essa resignação para que o que a gente precisar aprender, a gente consiga aprender. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa vontade. Uma outra prece agora pelos doentes. Uma pessoa fazendo pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir. E aí você pode dizer o nome da pessoa. Pela doença, lançai eu, vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai. Eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo, dirigir meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar através do seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. E agora, por último, a prece pelos doentes. Meu Deus, se dignais servir-vos de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós. Mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que o transmita a este doente, e afastai de mim todo fluido salutar, a fim de que o transmita a este doente, e afastai de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia alterar-lhe a pureza. Então essa seria a oração
pronunciada por um médium, né, curador, a uma pessoa. Por que isso, né? Vamos pensar que a partir do momento que a gente está na condição de médium, curador ali, não somos nós que fazemos nada. A gente simplesmente se coloca como um canal e doa o nosso fluido para que aquilo que realmente a pessoa precisa, se for merecimento dela e se for a vontade de Deus, possa acontecer. Então, é isso que a gente precisa perceber como espíritas, né? A importância da gente trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar realmente o reconhecimento de todas as nossas ações e que tudo tem uma reação, ficar realmente envolto e primeiro trabalhar esse amor interno, porque eu não posso doar o amor para o outro se eu não reconhecer esse amor primeiro em mim, e ficar realmente dentro dessa vibração da energia do amor, da fé, porque o que precisar acontecer, né, para que a pessoa possa se regenerar, entrar em contato realmente com tudo aquele aprendizado que ela precisa, vai acontecer de acordo com o merecimento de cada um. Então, vamos ficar por aqui hoje, que vocês possam absorver essa oração, levar isso para qualquer pessoa enferma que vocês estejam acompanhando. E às vezes uma oração à distância também, ela é muito bem-vinda. E eu espero que todos fiquem bem e que Jesus acompanhe cada um de vocês. Gratidão por mais esse momento, por mais essa noite aqui, tendo a oportunidade de falar sobre o Evangelho. Gratidão e boa noite a todos. Até mais.